Ricardo Pacheco, advogado, professor e, nas horas vagas, fotógrafo de vida silvestre. E estou aqui de volta depois de alguns dias, Viajei, fiz bastante foto, fui à Terra Ronca, que é um local incrível aqui no Goiás, perto de Brasília. E, enfim, quem tiver interesse, corre lá no meu Instagram que as fotos das cavernas, de algumas aves estão lá. Bem, antes eu gostaria de pedir para vocês, meus amigos, minhas amigas advogados, médicos, enfermeiros, que dêem um curtir nesse vídeo. Ele é muito importante chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque já tenho feito aí ao longo de 2, 3, 4 meses, tenho bastante material que trata do direito hospitalar, da importância de nós termos a mínima noção das configurações jurídicas que ocorrem dentro de um ambiente médico hospitalar. E esse vídeo ele é uma consequência de uma pesquisa que eu fiz no Instagram, pedindo para as pessoas escolherem um tema. E eu havia colocado 2 temas, a ortotanásia e o testamento vital. E por incrível que pareça, a pesquisa deu empate. E aí eu fiz um primeiro vídeo sobre ortotanásia, já lançado, está aí na plataforma. E hoje eu iria falar um pouquinho sobre o testamento vital, que também é um assunto muito importante, de muita relevância, e que aqui no Brasil ainda não foi totalmente discutida. Está começando a haver importância, está começando a se dar importância ao testamento vital. Então, se você tem interesse médico, se você trabalha em alguma clínica, olha esse vídeo, ele vai ajudar bastante a você entender a importância do chamado testamento vital e também dos outros assuntos relacionados ao direito hospitalar, tá bom? Bem, afinal, o que é o testamento vital, Essa palavra, testamento, ela traz uma série de significados, Todos nós conhecemos o testamento civil, que uma pessoa faz em vida, onde ele deixa ali os seus bens, reconhece a filiação, onde ali há uma partilha, o testamenteiro, o responsável pelo testamento, ele indica para quem ficará, os seus bens. Então, é um ramo bem conhecido no Brasil, no direito civil, o testamento. O testamento vital tem um outro significado. O testamento vital, ele diz respeito exclusivamente à forma como determinada pessoa deseja ser tratada em seus momentos finais, na passagem da vida para a morte. E o testamento vital iniciou-se, as primeiras formas de testamento vital, elas se iniciaram nos Estados Unidos. E aqui vai um pouquinho de história. Na década de 60, nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, foram elaborados os primeiros testamentos vitais, na qual a pessoa, indicava, orientava a forma como ela deveria ser tratada na etapa final da sua vida. E isso foi tão importante para a redefinição do chamado testamento vital, que outros estados dos Estados Unidos também começaram a elaborar as suas próprias legislações que tratassem desse tema tão importante. Como eu quero ser tratado no fim da minha vida? Quais procedimentos poderão ser feitos e quais procedimentos não poderão ser feitos no momento em que estiver ali inconsciente, no momento que estiver ali sem a minha razão, no momento final da minha existência. Então, isso começou nos Estados Unidos, final da década de 60, e acabou espalhando-se para outros países, para outros continentes. E aí, o segundo continente que adotou a prática do testamento vital foi a Europa.
que também elaborou diversos diplomas legais que tratavam, né, das últimas orientações dadas por determinada pessoa, no sentido de tratar a sua etapa final de existência, né? Bom, mas o que é o testamento vital em si, né? O testamento vital é um ramo, tá? É um ramo das chamadas diretivas antecipadas de vontade, né? As diretivas antecipadas de vontade é um gênero, né? E dentro desse gênero, né, subsistem duas formas, ou duas espécies, que é o testamento vital e a procuração, né, a nomeação de um procurador em saúde. Então, eu vou fazer aqui uma diferenciação bem rápida entre as duas para que a gente possa falar sobre testamento vital. O testamento vital é um documento que pode ser elaborado por qualquer pessoa capaz, civilmente, maior de idade, né, que tenha consciência ali de seus atos, onde ela irá dispor da forma como ela deverá ser tratada nos seus últimos momentos de vida, né? Se determinado procedimento poderá ser realizado, né? Questão religiosa, né? Quais procedimentos não poderão ser aplicados, né, em função do foro íntimo, né? Enfim, das suas preferências e vontades, né? E como ela deverá ser tratada ali no momento em que ela estiver no final da sua vida. Então, o testamento vital, colegas, ele é uma afirmação, né, da última vontade do paciente. É a última afirmação da vontade do paciente. Nela está configurada, né, do testamento vital está configurada a autodeterminação daquela pessoa, né? Está a proteção da sua dignidade enquanto pessoa, né? Está ali a materialização, né, da sua última vontade, dos seus últimos desejos. E é um documento, colegas, que ele possui efeito vinculante. Ou seja, a partir do momento que uma pessoa elabora um testamento vital, todos os médicos, enfermeiros, o hospital, ele deverá seguir fielmente o que está ali disposto. Logicamente que não poderá ser feito um documento que atente contra as normas legais, né? Se esse documento ele não afronta, ele não vai de encontro às normas legais, ele possui eficácia jurídica plena, tá? Então, o testamento vital é de suma importância para que a gente possa até fortalecer, né, o chamado direito dos pacientes, né? É a última forma que o paciente tem para manifestar o que pode e o que não pode ser feito, tá bom? Bem, a segunda espécie, né, de manifestação de vontade, né, no final da vida, aí também fazendo parte das diretivas antecipadas de vontade, é a chamada procurador de saúde. Né? O que é um procurador de saúde? É um documento na qual uma pessoa irá nomear uma terceira pessoa que ficará responsável, né, em colocar em prática, em materializar os desejos, as vontades do paciente, né? Geralmente em casos terminais, em casos graves, em que não há cura. Então, o procurador de vontade, ele será o porta-voz, né, dessa vontade, caso o paciente não tenha possibilidade de se manifestar, tá? Então, as diretivas antecipadas de vontade, elas se subdividem em dois ramos. O primeiro é o testamento vital, e o segundo é a procuração, a nomeação de um procurador em saúde, tá? Bem, aqui no Brasil, a partir da, da década de 2010, né, o Conselho Federal de Medicina vem tratando esse tema com muita responsabilidade, eu diria. Primeiro porque reconheceu a ortotanásia como uma medida legal, uma medida possível na prática médica, caso a pessoa não aceite, né, ser tratada, né, ficar ali presa a aparelhos por vários e vários meses, em casos até anos,
Tá? Então, é muito importante. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele regulamentou a ortotanásia, que aqui no Brasil nós chamamos de cuidados paliativos, né? Ou seja, irá se fornecer ao paciente somente um conforto físico, psíquico, emocional, para que ele possa enfrentar ali a sua última etapa, né? Com carinho, com conforto, sem dor, né? Respeitando as suas orientações religiosas, respeitando as suas orientações políticas, ou seja, é uma forma de se privilegiar, né, um dos princípios mais importantes da bioética, que é o princípio da beneficência, né? Esse princípio diz que é obrigação do médico procurar realizar o maior número de atos, procedimentos que ofereçam benefício ao paciente. E a ortotanásia, né, ela se encaixa perfeitamente. Houve a discussão, né, esse tema ele foi judicializado, né, o próprio STF reconheceu que a ortotanásia ela é constitucional, tá? Mas o testamento vital ainda não entrou, né, na agenda, ainda não entrou ali no radar de discussão política, jurídica, social e econômica do Brasil. Primeiro, porque no Brasil a saúde é tratada de uma forma quase que relapsa, né? Como muitas pessoas irão produzir um testamento vital se elas não têm acesso nem a elementos básicos da saúde? E aí isso se aproxima muito da distanásia, né? Que é a morte ali sem nenhum tipo de amparo, sem nenhum tipo de proteção, né? Ainda no Brasil nós temos muito o que avançar em relação à materialização, ao acesso, né? A um acesso a uma saúde de qualidade. Então, como eu posso falar em ortotanásia, como eu posso falar em testamento vital se eu não tenho acesso à saúde básica? Mas isso não impede, né, não impede que o tema seja discutido. Eu penso que é muito importante nós trazermos esse assunto para a discussão, até para que a gente possa, né, colocar em prática o que prevê a Constituição, né, a dignidade da pessoa humana, para que a gente possa colocar em prática os acordos internacionais, né, voltados à proteção da pessoa humana, voltados à proteção da dignidade. E quando nós falamos em fim da vida, né, quando nós colocamos esse assunto, né, as pessoas já até se assustam, né, se espantam, né? A morte é um assunto muito escondido, né, filosoficamente aqui no Brasil, né? Não existe uma discussão saudável, equilibrada sobre a morte no Brasil. A morte é vista como algo ruim, né? A morte é vista como algo que não pode existir, não deve existir no meio de pessoas vivas, né? Mas ela está presente, né? E uma das maneiras de nós trabalharmos, né, esse conceito é justamente a gente entender a importância do chamado testamento vital, né? Bom, o testamento vital, ele, como eu disse, ele pode ser elaborado por qualquer pessoa capaz, civilmente, maior de idade, e é um documento que tem que ter um registro público, né? Então, se a pessoa ela tem interesse em fazer um testamento vital, ela vai a um cartório, né? Ali ele irá preencher, irá pagar as custas e irá colocar o que deve ser feito, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? Nos seus momentos finais de existência, nos seus momentos finais de vida. Como eu disse também, esse documento é um documento vinculante, ele irá vincular médicos, hospitais, enfermeiros, que deverão seguir rigorosamente o que está ali exposto, sob pena de responsabilidade civil, tá? Dos médicos e dos hospitais, tá? Procuração em saúde, né? A nomeação de procurador em saúde, ela também segue quase que uma linha muito próxima ao testamento vital. Só que será um terceiro que irá ser o responsável em manifestar, em dizer o que pode e o que não pode ser feito. E também possui efeito vinculante.
tá? Caso não existam, né, pessoas que possam assumir essa função de procurador em saúde, caberá ao médico, ao hospital e aos familiares encontrar a melhor solução para que as vontades, a última vontade do paciente seja realizada. Então, o princípio que nós estamos aqui vendo é o princípio elementar da chamada autodeterminação, né? É um respeito, né? Uma forma de você privilegiar as últimas vontades de determinada pessoa, tá? Bem, tá, mas como é que o testamento vital se aplica na prática, né? O testamento vital, na prática, ele se aplica a pessoas que estão incapacitadas de se manifestar, né, em determinada situação médica hospitalar. O testamento vital, ele existe para orientar, né, médicos, enfermeiros, todas as pessoas envolvidas ali no ambiente hospitalar que possam, né, viver essa última, se concretizar, né, deixa eu achar uma palavra aqui mais interessante, né, concretizar essas últimas orientações daquela pessoa. Bem, e pessoas com graves doenças, né, pessoas incapacitadas, né, pessoas que não têm condições de manifestar a sua vontade, né, pessoas com doenças incuráveis, né, elas estão amparadas, protegidas por esse documento, caso ele venha a existir. E como eu falei agora, né, há poucos minutos atrás, aqui no Brasil ainda não há uma cultura desse tipo de procedimento jurídico médico, não há. Em muitas situações se deixa para a família, né, escolher as últimas vontades, se deixa para a família as orientações que o hospital, que o médico deverão seguir para respeitar o paciente. Mas não há ainda como eu falei ali, uma efetiva, né, concretude das vontades elaboradas, emanadas pelo paciente. Se deixa, em muitos casos, com a família, e em outros casos, se deixa até na figura, na pessoa do médico, né? E caso o médico tenha alguma objeção de consciência, caso o médico ele não tenha ali a plena capacidade de se resolver, né, de tomar a posição que seja mais próxima da vontade do paciente, essa discussão ela vai para os comitês de bioética do hospital, da clínica, e ali se resolve, né, ali se decide quais são os melhores interesses para o paciente. Então, é importante nós trazermos esse tipo de debate, né, que esse debate ele possa ocorrer na esfera social brasileira, porque eu penso que a última forma de nós materializarmos, né, trazermos à realidade a vontade do paciente. Tá? E a procuração em saúde, né, o procurador em saúde, ele também irá assumir essas mesmas funções. Tá? A procuração em saúde, o mandato de procurador em saúde, ele também deverá ser feito por instrumento público, né, por uma pessoa civil, capaz civilmente, né? E essa pessoa ela será ali, quase como eu falei, o porta-voz dos interesses desse paciente, que também poderá estar acamado, poderá ter sofrido um AVC, poderá ter sofrido ali uma doença que o incapacite, que o impossibilite de manifestar. E nesses casos entra a figura do procurador. Tá? Então, o testamento vital, né, em linhas gerais, seria basicamente isso. E aqui no Brasil ainda nós estamos caminhando, né? Ainda estamos dando os primeiros passos na efetivação desse direito, né? Muito já foi feito, mas ainda estamos bastante aquém do que prevalece, do que dizem as legislações dos Estados Unidos, que acabou criando uma lei federal
e de muitos países da Europa, Portugal, Espanha, Alemanha, Bélgica, que tratam o instituto do testamento vital como algo essencial para a efetiva manutenção dos direitos humanos, tá? Então, né, aqui fazendo pagando uma dívida, né, com as pessoas que haviam votado lá no Instagram sobre qual tema eu poderia falar, eu deveria falar. Aqui está um pouquinho do chamado testamento vital, né? Aqui está um pouquinho, ó, um panorama, né? Uma pincelada bem ampla do que significa, do que é, para que serve, né? O testamento vital e o procurador em saúde. O direito médico hospitalar, ele possui vários subtemas ou subespécies, né, que se relacionam tanto com o direito civil, na capacidade civil, com o direito constitucional, né, a questão da dignidade, da proteção, da valorização da pessoa humana, direito penal, né, onde estão estabelecidos ali os crimes que podem ser cometidos tanto por médicos, por hospitais, né, os tratados e convenções internacionais que estabeleceram, né, parâmetros, diretrizes para que os direitos humanos possam ser respeitados. E os direitos humanos, né, não é algo que caiu na cabeça do legislador e ele levou para o Congresso, levou para a Constituinte, e lá se elaborou todo um ordenamento. Não. As legislações infraconstitucionais no Brasil, né, criança, adolescente, idoso, mulher, são diplomas infraconstitucionais que são decorrentes de muitos tratados internacionais, principalmente no pós-guerra, tá? Principalmente no pós-guerra, aonde se verificou que se não houvesse um ordenamento, né, quase que universal, os horrores que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, eles poderiam se repetir. Infelizmente, eles se repetiram ao longo dos últimos 30, 40, 50 anos, né? O que nós estamos fazendo aqui é tentar manter essa filosofia, manter esse pensamento de proteção, né, de não violação dos direitos humanos como uma chama acesa, né? Inúmeros ataques, inúmeras, inúmeras contextualizações negativas, né, desses direitos estão acontecendo ao longo dos últimos 10 anos, né, principalmente das pessoas mais vulneráveis. E aqui entra também um ponto importante, porque a vulnerabilidade, seja da criança, seja do idoso, seja de uma mulher, seja de uma pessoa com deficiência, a sua vulnerabilidade, em muitos casos, elas não permitem que outros direitos se materializem. E um desses direitos é o chamado direito dos pacientes, né? Onde ali eles possam, né, manifestar sua declaração de vontade sobre como aquela pessoa quer ser tratada no seu final de vida, tá? Bom, eu acredito que deu para falar um pouquinho, né? Mais uma vez aqui pedindo para que vocês que atuam nessa área do direito médico hospitalar, olhem esse vídeo, né? O Brasil hoje é um país que está se envelhecendo, né? Envelhecido, está ficando um país composto, uma nação na qual grande parte da sua população está envelhecida, né? Então, é muito importante que essas pessoas que, né, estão chegando aí na última etapa da vida, que é a velhice, possam ter consciência do que pode e do que não pode ser feito nas suas últimas manifestações de vontade, né? E o direito hospitalar, ele procura justamente proteger, trazer à luz, né, temas tais como esse, para que a judicialização, né, ela possa diminuir, tá bom? Então fica aqui o meu obrigado, né? Fica aqui o meu carinho para todos vocês. Compartilhem o vídeo, discutam, tá? Para que a gente possa aprender e crescer juntos, tá bem?
Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.